Queridos, o tema da mensagem de hoje é o juízo do Todo-Poderoso. Olha para o teu irmão do lado e diga: o juízo do Todo-Poderoso. Eu tenho percebido e observado que nós vivemos num tempo de muitas contradições. Quando a gente vive dentro de uma bolha, a gente não percebe o que acontece fora de nós. Mas o mundo hoje é um mundo que está dividido entre direita e esquerda, entre os que creem e os que não creem, dividido em ideologias, dividido espiritualmente. Algumas pessoas estão se envolvendo com o ocultismo, mas ao mesmo tempo existem aquelas que estão buscando muito ao Senhor, com sede e fome de justiça. E Deus está operando, está salvando milhões de pessoas. Mas é um tempo de muita injustiça, de muita maldade. É um tempo que a Bíblia diz que, por causa do proliferar da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós temos percebido isso no meio da igreja também. E muita gente me pergunta: pastor, por que Deus permite tanta injustiça? Por que Deus não julga a maldade do ser humano? E eu quero dizer hoje para vocês, queridos, a Bíblia garante que Deus é longânimo, Ele é perdoador, mas Ele não reputará o culpado por inocente. Está chegando e se aproxima um tempo em que o juízo de Deus virá sobre a terra. Mas não tem que ter medo não, gente. Hoje eu estava lendo a respeito disso, e eu li uma frase que me impactou muito, que dizia assim: a pior coisa que pode acontecer com um crente é quando ele entristece e apaga o Espírito Santo e nem se apercebe disso. O tratamento de Deus, como diz a palavra, o juízo de Deus começa na casa de Deus. É prova do amor de Deus, porque nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Mas hoje eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele não é o Deus do laissez-faire, do deixa rolar. Ele é o Deus que controla o universo na palma da sua mão. Tudo que acontece, acontece porque Ele permite, e até porque Ele está dando ao ser humano tempo para se arrepender. Porque diz a palavra de Deus que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, que ele se arrependa e viva. A proposta de Deus, a vontade de Deus, é que a humanidade caminhe para Ele. Mas o tempo do juízo está se aproximando. Na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês a respeito de quem é o Deus Todo-Poderoso. E como podemos ter evidências de que o juízo virá. Eu queria começar te dizendo que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, também é onisciente. Não passa nada neste mundo, neste planeta, neste universo que Ele não saiba. Então aquele que conhece todas as coisas tem poder para governar sobre este planeta. Lá em Isaías, capítulo 41, versículos 23 e 24, Deus, através do seu profeta Isaías, está fazendo uma provocação aos falsos deuses dos povos. E ele diz assim: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Deus está dizendo: vamos aí, provem que vocês são deuses mesmo. Adivinha o que vai acontecer, diga o que vai acontecer, seja o bem ou seja o mal, para que a gente fique assombrado com vocês. Mas vocês não podem, porque vocês são menos do que nada. E aí ele diz: mas quem vos escolhe é abominação. Queridos, eu quero dizer para vocês que nos dias de hoje, a idolatria da grande maior parte das pessoas
não são os ídolos que estão sendo feitos de pau e de pedra ou de madeira, mas são as novas ideologias, ou a autossuficiência, ou até mesmo o homem acreditar que ele pode ser independente de Deus, e até mesmo achar que ele não existe, a despeito de todas as manifestações gloriosas da sua existência. Deus hoje, Ele também está dizendo para esta humanidade, que zomba, que o afronta, que se levanta contra os seus, para dizer: provem, façam o que vocês podem fazer, porque eu sou o único Deus verdadeiro. E lá em Isaías mesmo, capítulo 46, versos 9 e 10, Deus fala para o seu povo: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que nós cremos. O que Deus está dizendo para você que está vivendo um momento de prova? Olha para o passado e lembre dos livramentos que eu já fiz na tua vida. O que eu fiz no passado, eu sou o mesmo. Eu fiz no passado, eu vou fazer de novo, amém ou não? Desde a antiguidade, lembrai-vos das coisas passadas, eu sou Deus, não há outro, e não há semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Querido, se Deus sabe exatamente o que vai acontecer em toda a história da humanidade, não saberá Ele o que vai acontecer com a tua vida? Você pode não saber, mas Ele sabe. Então confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém, igreja? Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas. E Deus diz mais: o meu conselho permanecerá para sempre. A vontade de Deus é imutável, irmãos. Ninguém pode levantar-se contra Ele. Os homens se levantam contra eles. A palavra de Deus diz: porque se levantam as nações contra o ungido do Senhor. Ainda hoje as nações, os gentios, os povos se levantam contra Deus, mas o seu conselho permanecerá firme. E aí ele diz: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não é quase toda. Ele vai acertar o alvo em cheio. Aquilo que Ele determina na eternidade vai acontecer no tempo certo. Então sobre a sua vida, a bênção de Deus não chegará um segundo antes, nem um segundo depois. Mas o tratamento de Deus também, na vida daqueles que estão se desviando, também chega. Então nós temos que temer a Deus e buscar a Deus e o seu conselho, porque Ele é cheio de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus não tem prazer em julgar o ímpio, mas Ele quer que ele se arrependa e viva. A segunda reflexão que eu quero fazer aqui é que o Todo-Poderoso é o que comanda o destino do universo inteiro. Na primeira reflexão eu disse para vocês que Ele sabe de tudo antes de acontecer. Mas agora, o que a Bíblia está dizendo é que Ele que determina. Isaías 48:3 diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Olha a metodologia de Deus, gente. Diga assim: em primeiro lugar, Deus sabe. Diga em segundo lugar, Ele anuncia. Em terceiro lugar, Ele age. E em quarto lugar, Ele faz cumprir. Entenderam ou não? Capiche? Em primeiro lugar, Ele sabe de tudo. Depois Ele anuncia através dos seus profetas. Depois Ele age. E por fim, Ele faz cumprir.
Nem o inferno, nem o diabo, nem as hordas do maligno, nem os poderosos desse mundo poderão impedir que a palavra de Deus se cumpra. E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então maldito o homem que confia no homem, ou maldito o homem que confia nas mentiras e nas ideologias humanas. Maldita a igreja que traz para dentro do seu âmbito, ao invés da palavra de Deus, traz as estratégias humanas, porque são fugazes, são mentirosas, são fracas. Você precisa mesmo é conhecer a palavra de Deus, porque é um decreto. E aquilo que Deus decreta, Ele faz acontecer. Então o caos é permissão de Deus. Porque dentro da sua soberania, Ele escolheu dar ao homem o arbítrio, a escolha, a decisão. E por conta do homem ter decidido andar a parte dele, muito do que está acontecendo, Deus permite. Mas na hora que Ele quiser, Ele põe a sua mão. E não importa aquilo que o seu inimigo faça contra você, Deus há de julgar. A terceira reflexão que eu quero fazer sobre esse tema é que confiar em Deus determina o nosso destino. Diga assim: confiar em Deus determina o nosso destino. A primeira verdade que eu falei é que Deus sabe antes que aconteça. Na segunda, eu disse que Ele não só sabe como Ele faz acontecer. Mas agora, eu estou dizendo para você que quando você se entrega a Deus, simplesmente o seu destino é dirigido por Deus para que você tenha uma vida plena ao seu lado. Isaías 48, 17, 18 diz assim: assim diz o Senhor, Yahweh, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Deus está se lamentando, porque Ele deu ao homem esse direito de fazer a escolha. E Deus diz: eu sou o teu Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Deus está dizendo: eu sou o teu Deus. Assim como Ele diz para o seu povo hoje. Quantos aqui chamam Deus de meu Deus? E Ele diz, no âmbito do mundo espiritual: eu sou Deus. Eu sou o Deus de Lamartine, eu sou o Deus de Filipe, eu sou o Deus de Priscila, eu sou o Deus de Karina, de Ítalo, eu sou o Deus de vocês. Ora, se eu sou o Deus de vocês, deem ouvidos às minhas palavras e aos meus mandamentos. E Deus fala: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Olha o destino aqui. Então seria a tua paz como um rio fluente, e a tua justiça como as ondas do mar constantes. Queridos, nós precisamos escolher a vontade de Deus, lutar para fazer a vontade de Deus. Vivemos num tempo de guerra espiritual, de batalha espiritual. Satanás o tempo inteiro está querendo minar a força da igreja, ao minar a sua obediência, a sua obstinação em buscar a Deus. Existem muitas vozes, muitas palavras que são lançadas, e muitas vezes nós tomamos as decisões erradas. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou aí sentado com vocês. Muitas vezes eu também tomo decisões erradas. Isaías 48, 21, 22 diz assim: não padeceram sede quando Ele os levava pelos desertos. Está falando do povo de Israel. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a pedra, e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Ele está falando que aquele que anda no seu caminho,
Deus faz milagres, deserto faz parte da vida. Só que Deus está dizendo que mesmo no deserto Ele faz correr a água da rocha. Então confie em Deus, porque se você está vivendo um deserto, vai chegar uma hora que a rocha vai dar a água. Fendeu a pedra e as águas correram, mas para os perversos. Perverso não é só um sinônimo de maldade. Perverso é literalmente aquele indivíduo que se desvia do caminho reto. O perverso, aquele que se recusa de andar na palavra de Deus, não há paz, diz o Senhor. Então Ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Mas Ele virá julgar a terra, irmãos. Salmo 96, 13 diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Salmo 98, verso 9 diz assim: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Hoje nós estamos ouvindo um evangelho barato, mutilado, de um Deus fraco, leniente, que permite que o mal prolifere e Ele não faz nada. Porque a única coisa que o Deus que se prega muitas vezes hoje faz é perdoar, é deixar acontecer. Mas a Bíblia diz que não. Julgará os povos com justiça, com equidade. O mesmo se dá para a minha vida, o mesmo se dá para a sua vida. Então, querido, não pense que a injustiça desse mundo vai ficar barato. Faz 2000 anos que a graça de Deus tem sido derramada sobre a terra, e as pessoas ouvem falar a respeito de Jesus, do amor de Jesus, que Ele morreu por nós, por mim e por você. E durante esses 2000 anos, algumas pessoas se quebrantam, se entregam e recebem o perdão, porque sabem que são pecadores. Mas outros endurecem, ficam cada vez mais rígidos, mais rebeldes. E hoje nós vivemos num tempo de um ativismo ateísta, porque não basta não crer. Nós, como cristãos, acreditamos que Deus dá a liberdade para todo mundo escolher se quer crer ou não. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo de um ativismo, em que não basta o indivíduo não crer, ele quer acabar e destruir com a reputação e com a fé dos que creem. É tempo de guerra espiritual, meu irmão. Toma posição, se levante, porque se você estiver do lado do Senhor dos Exércitos, Deus te dará a vitória, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é Senhor Deus dos Exércitos, e a justiça e o juízo são as bases do seu trono. A quarta reflexão que eu faço é que conhecer os decretos de Deus transforma a nossa vida. Queridos, existem 31.124 versículos na Bíblia. O Velho Testamento tem 23.210. O Novo Testamento tem 7.914. Desses 31 mil versos de toda a Bíblia, 8.352 contém profecias. Isso dá 27% de toda a Bíblia. Porque Deus quer que você saiba que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele sabe de todas as coisas. Quando você conhece a Bíblia, hoje em dia, eu sou um pregador do Apocalipse. As pessoas me conhecem assim, estou vendo o Felipe aqui, também é um estudioso desse tema. E tem gente que acha que a gente é louco. Não pregue sobre isso não pregue sobre isso não, isso aí tudo é teoria da conspiração. Não, isso é a palavra de Deus. E o papel do profeta é alertar sobre a palavra de Deus. Amém ou não? Porque quando você conhece a palavra de Deus e os decretos de Deus, você fica mais confiante. Porque você olha o caos do mundo e diz: eu sei que vai acontecer, porque Deus disse que aconteceria.
Mas eu também sei que ele diz que eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Por quê? Porque perseveraste, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Amém ou não? Deus, Ele guarda os seus, Ele cuida dos seus. Pode aplaudir. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Ele diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Daniel recebe a visita do anjo Gabriel e revela tudo o que ia acontecer no futuro. E Daniel certamente queria falar para todo mundo sobre o que ia acontecer. E o anjo fala: não, isso que eu estou te revelando não é para agora, não. Você vai fechar as palavras desse livro aqui, vai encerrá-las, porque essa revelação é para o tempo do fim. E aí ele diz, literalmente, que no tempo do fim, muitos o esquadrinharão. O quê? O livro, as profecias. E foi exatamente o que aconteceu. Porque durante todas as gerações os homens percebem a acuracidade, a veracidade da palavra de Deus, e as pessoas tentam esquadrinhá-la e descobri-la. Muitos esquadrinharão até o tempo do fim, e o saber se multiplicará. Eu mesmo muitas vezes disse que o tempo do fim é o tempo em que o conhecimento se multiplicaria. Isto é uma verdade. A cada 10 anos, o conhecimento se multiplica em proporção exponencial. Eu vi uma argumentação de um teólogo dizendo que quando Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, nem todos os computadores que ele tinha à sua disposição continham tanta informação quanto hoje um celular é capaz de conter através das muitas plataformas de busca, como o Google e outras mais. Mas esse texto também diz que o que se multiplicará no final dos tempos não é só o saber genérico, mas é o conhecimento do livro que foi selado. Porque hoje Deus está descortinando a verdade. Hoje, quando você senta aqui e ouve uma palavra de alguém que estuda e se prepara, você está recebendo revelação direta do trono, e os segredos de Deus estão sendo abertos, porque o tempo do fim está se aproximando. Amém? Mas o texto diz também que muitos correriam de um lado para o outro. Isto significa também que a sociedade do tempo do fim será uma sociedade em que a informação e a velocidade será muito grande. Mas observando o texto original, o texto original também revela que esse correr de um lado para o outro significa uma ansiedade, uma busca que não se encontra, um vazio que não se preenche. E esta é a característica da sociedade hoje. As pessoas, e muitas vezes até os crentes, estão vazios, estão ansiosos, procurando cada hora uma coisa, para ver se preenche a sua vida. Querido, eu quero te dizer, o que pode planificar a sua vida se chama Jesus, somente Jesus. Pode aplaudir. Ele prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que vai preencher a sede do homem é a presença do Senhor, é o conhecimento da sua palavra, é a certeza das suas promessas. Ele é o Todo-Poderoso, diz: Ele é o Todo-Poderoso, e Ele sabe de todas as coisas. E a última reflexão que eu quero fazer na mensagem de hoje é que o juízo do Todo-Poderoso está para acontecer. Daniel capítulo 7, versos 9 a 13. Está falando de uma sucessão de reinos. E por último lugar, ele fala de um pequeno chifre, que é o último reino, o reino do anticristo.
O último reino antes da vinda do Senhor. E esse chifre é chamado de chifre pequeno, por conta do período em que ele governará, que será muito pequeno em relação aos que o antecederam. Eu vou ler o texto para vocês, porque esse texto é maravilhoso. Eu não vou entrar muito propriamente na questão escatológica, mas eu quero que você pense em Deus. Quem é esse Deus de quem eu estou falando agora? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, diga assim, trono. E o ancião de dias se assentou, diga Deus. Está no trono, meu irmão. Deus está no trono. Deus está no trono. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, fogo é juízo, que purifica e consome. Para aqueles que são de Deus, purifica. Para aqueles que se levantam contra ele, consome. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Haverá um tempo em que a humanidade inteira estará diante do juiz. E eu quero te dizer uma coisa. Deus vai julgar o mundo através de Cristo. Jesus disse, o Pai a ninguém julga, mas Ele deu ao Filho a autoridade para julgar. Mas o mesmo Cristo diz, eu não vim para julgar, mas para salvar. Ou seja, o propósito dele não é condenar ninguém. A palavra de Deus em João capítulo 5, verso 24 diz, aquele que crê nas minhas palavras, naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. Haverá sim um tribunal para o cristão. E o tribunal do cristão é o tribunal para os que já são salvos. Não é para salvação ou perdição, mas é para os galardões. Mas para o mundo, irmãos, ele não será mais o cordeiro que foi morto. Ele será o leão da tribo de Judá. Aquele que há de julgar. E os seus olhos são como chama de fogo. E da sua boca sai uma espada afiada. Ninguém pode detê-lo. Então, respondendo a pergunta, por que Deus deixa? Ele deixa porque Ele quis assim. Mas chegará o tempo em que a graça e a misericórdia darão lugar ao juízo e à justiça. E o texto continua dizendo, os livros é que são, os records, todo o conhecimento daquilo que aconteceu no mundo, está ali registrado, palavras, pensamentos, ações, intenções, tudo. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre pequeno proferia. O anticristo será um insolente. Cuidado com gente insolente. Cuidado com gente arrogante. Cuidado com gente que se acha. Porque, meu irmão, nunca olhe para alguém de cima para baixo. Porque o lugar de estar acima só pertence a um, que é Deus. Ele é o Altíssimo. Todas as demais criaturas têm que ser olhadas de igual para igual, porque somos todos pecadores. Então cuidado com os insolentes, com os arrogantes. Cuidado, nós estamos vivendo num tempo de política, é tanta nojeira e tanta sujeira. Não existe ninguém aí se colocando à disposição de Deus. Querido, se alguém está querendo cumprir a vontade de Deus, deve deixar que Deus decida. Não fazer qualquer coisa para alcançar o poder. Porque quem levanta e quem destitui é Deus. Deus está à procura de homens, de mulheres, que o temam e que saibam que Ele é bom. E que somente uma nação que está aos pés de Deus pode ser uma nação de justiça e abençoada. Mas não basta falar em nome de Deus e agir como se Deus não estivesse no controle.
E o texto continua dizendo: então estive olhando por causa das vozes insolentes, palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o outro animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi tirado o domínio. Vai chegar uma hora que os poderes desse mundo darão lugar ao poder do Cristo. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus, o filho do homem, virá nas nuvens. Então se verá o filho do homem sobre as nuvens. Quantos conhecem esse cântico? Então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder. Estou sem ar aqui. Porque assim que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, de ser Ele virá, Ele prometeu, Ele virá, e Ele virá para governar sobre a terra, para restaurar o propósito de Deus desde o começo. Amém, igreja? Oh, glória! E a Bíblia diz que Ele julga os seus inimigos. Então estive olhando por causa da voz dos insolentes palavras que o chifre proferia, e vi um animal morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. O anticristo não subsistirá ao Senhor Jesus. Os impérios desse mundo perecerão. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo, mas serão julgados. Cristo vai estabelecer a vontade de Deus. E Ele, quando vier, julgará o mundo com justiça e equidade. Eu quero terminar essa palavra dizendo: entregue-se para Deus. Com Deus só tem um jeito de você se relacionar com Ele, entenda bem. Ou Ele é o seu Senhor, ou Ele não será o seu Salvador. Ou você se rende a sua vida a Ele, ou Ele te entrega, como diz Romanos capítulo 1, as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo numa grande guerra espiritual. Lutas, tentações, ideologias, mentiras. O inimigo se levantando com lógica, com silogismos, com uma falsa lógica. E nós somos aqueles a quem Ele chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Então, meu querido, escolha a palavra de Deus, escolha os seus decretos. Quando você não estiver conseguindo cumprir alguma coisa, se arrependa, clame a Ele, não tente relativizar a sua palavra. Deus falou comigo quando Ele me deu esta palavra, Ele disse: filho, diga ao meu povo, que eu sou um Deus que abençoa aqueles que se quebrantam, que no arrependimento há salvação, há transformação, mas muda de vida. Deus quer que a sua luz brilhe forte. Não se pode colocar a luz debaixo do alqueire, mas no velador. Não põe debaixo da cama, mas bota lá em cima, no lugar onde ela pode ser vista. E assim brilha a vossa luz, e todos os homens possam glorificar ao Deus a quem você crê, em quem você crê, a quem você serve. Eu queria que você fechasse seus olhos, você que está em casa também. Esse é um tempo difícil.
Não é que Deus esteja mudando do modo da misericórdia para o modo do juízo. Davi certa vez pecou contra Deus. E Deus deu a ele opções para ser tratado com juízo. E ele escolhe ser tratado por Deus com juízo do que ser entregue nas mãos dos seus inimigos. Porque ele sabia que Deus, por mais que o disciplinasse, o amava. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando você prefere crer nas metodologias humanas, quando você prefere agir pela sua própria maneira de ser, do que confiar na palavra de Deus, Deus se entristece. Queridos, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você botar a boca no pó e dizer para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero entregar meu coração a Ti. Dirige os meus passos. Espírito Santo, fala comigo. Eu estou falando para Deus isso hoje também. Senhor, eu não quero andar nos meus próprios entendimentos. Senhor, eu quero orar pelo seu povo que está aqui. É o seu povo, Senhor. Não é o meu povo. É o seu povo. É o seu povo que se espalha pelo mundo, Senhor. Senhor, todos nós estamos sendo avassalados, ó Deus, por um levante, por uma horda maligna, Senhor. E nós te pedimos hoje, tem misericórdia. Não permitas que nós nos desviemos. Não permita, Senhor, que nós esfriemos. Espírito Santo, fala conosco, aponta a direção. Nós queremos nos arrepender, Senhor, por amar muitas vezes mais as coisas que o Senhor nos dá do que o Senhor de toda a bênção. Nós queremos nos arrepender, ó Deus, por toda a frieza, Senhor, por toda a mornidão, Senhor. Não queremos ser mornos. Queremos ser um povo cheio do Teu fogo, cheio do primeiro amor. Senhor, vem, derrama do Teu avivamento, Senhor, porque se o Senhor não estiver nos avivando diariamente, Senhor, nós esfriaremos e seremos presas fáceis do inimigo. Mas se o Senhor estiver conosco, ó Pai, nós seremos mais do que vencedores. Pai, eu quero orar por esse povo que está me vendo agora pela internet e pelos milhares que vão ver depois, Senhor, para que haja através dessa palavra um despertamento, Senhor, um arrependimento genuíno. Senhor, nada vai impedir o Teu juízo, Pai, mas a Tua palavra promete para aqueles que guardam a Tua palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu os guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Nós entregamos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, os nossos sonhos, a nossa lógica, e dizemos que tudo isso, Senhor, como Paulo disse, eu considero como lixo em troca do conhecimento de Cristo. Pai, Espírito Santo, obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela oportunidade de começar de novo. Obrigado pelo perdão, Senhor, porque o Senhor mesmo ensinou a Pedro: 70 vezes 7, o Senhor sempre estará com os braços abertos. Mas nós queremos nos arrepender. E eu quero agora orar com você. Você que ainda está em cima do muro. Você que ainda não se rendeu definitivamente a Cristo. Eu não estou te falando de uma religião. Religião alguma pode te salvar. Eu estou te falando de dar a vida para Ele. Para dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu quero me entregar assim a Ti. Querido, se você quer fazer essa entrega hoje, levante a tua mão onde você estiver.
E hoje, graças a Deus, entregue a sua vida hoje. Hoje é dia de Deus fazer algo novo na tua história. Levante a tua mão, onde você estiver. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir a você que está entregando a vida para Jesus, vem aqui, eu vou orar por você. E Deus vai fazer uma obra nova. E a igreja aplauda o Senhor. Entrega o teu caminho, entrega o teu destino, entrega o teu coração. Por favor, vem aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida. Esse não é um convite para você mudar de religião. Este é um convite para você dizer: Deus, eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo, meu coração, meus sentimentos, meu passado, meu presente, meu futuro. Querido, se você está ouvindo esta palavra direta do trono de Deus, saia do teu lugar. Se você está, o Senhor está falando ao teu coração. Talvez você esteja envergonhado, não tenha vergonha. Hoje é o dia, pode vir, tem mais gente vindo, graças a Deus. Aplauda ao Senhor. A Bíblia diz que quando alguém confessa a Cristo, é salvo instantaneamente. Põe a mão no seu coração, meu querido, minha querida, e ore comigo dizendo: Senhor meu Deus, eu creio na tua bondade, na tua misericórdia, para perdoar os meus pecados. Mas eu creio também na tua justiça. Por isso, Senhor, como um pecador, eu me apresento diante do Senhor. Muda a minha vida, muda o meu coração, muda o meu destino. Porque hoje eu te entrego, para que tu sejas um salvador da minha vida. Eu entrego meus medos, minha ansiedade. Eu entrego tudo, a minha vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, querido. Hoje houve salvação nesta casa. Eu vou pedir para você acompanhar os diáconos. Essa jovem também entregou a vida hoje? Não, já está acompanhando. Glória a Deus. Como é bom saber que o nosso Deus é todo poderoso. Diga: o meu Deus é todo poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Vamos ficar de pé, irmãos. Põe a mão no seu coração também. Diga: Senhor Jesus, eu sei que tu vens, e que um dia todos nós estaremos diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz do mundo e sal da terra, a ser um crente mais fiel, mais obediente, a compartilhar da minha fé mais do que das minhas lamúrias. Na hora da prova, Senhor, eu quero ter um cântico de louvor. Na hora da dificuldade, Senhor, eu quero dizer: o meu Deus controla todas as coisas. Ajuda-me na minha pequena fé, para que eu possa revelar ao mundo quem tu és. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor cuida da minha vida. Eu sei que o meu futuro está nas tuas mãos. E como um pai, o Senhor tem o melhor para mim. Mas o meu coração hoje é de um filho pródigo, querendo voltar para perto, para a casa do Pai. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu flertei com o perigo, que eu fui para o caminho do desvio. Eu quero ficar firme na tua palavra até a tua vinda, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus.